Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Então, hoje a gente vai fechar o mês temático, né, falando um pouquinho sobre esse livro amado de todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uma curiosidade sobre a primeira edição, né, o lançamento do nosso livro, que, inclusive, que eu aprendi, não foi nem lendo o livro Evangelho, mas foi estudando no livro do ESD-1. Então, quando a gente fez o curso, né, com a Beth Lima, do ESD-1, tem uma curiosidade quando os autores vão falar sobre o Pentateuco, né, que são os 5 livros que o Allan Kardec codificou, né, através das instruções dos espíritos, e ele diz o seguinte, quando ele vai falar do Evangelho, que, na verdade, a primeira edição, que foi publicada em 15 de abril de 1864, tinha um título diferente. O nome era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, depois, Allan Kardec achou, né, ou deve ter tido uma instrução dos espíritos, e mudou esse nome. Então, na segunda edição, em 1865, que o novo nome foi dado, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando também para todos que a gente está fazendo esse fechamento hoje, estudando, falando um pouquinho sobre o Evangelho,
mas a primeira edição dele foi no dia 15 de abril. Então, todo esse mês foram muitos estudos que foram feitos aqui, né, maravilhosos. Os que eu não assisti ao vivo, eu assisti depois pelo YouTube. Então, quem quiser também, tiver interesse, não tenha conseguido assistir todos, é só ir ao YouTube que está lá, todos os estudos, né, gravados pela Regininha, e aí a gente pode assistir a todos eles, né? E no Brasil, aliás, a Regininha falou isso também no estudo dela de Euclides, não foi? Regininha. Como é o nome dele? Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt, exatamente. No estudo sobre Inácio Bittencourt, a Regininha fala do Guilom Ribeiro, que foi a pessoa é, que fez as traduções dos livros do Kardec, né, de francês para o português. E graças a ele também nós temos acesso a toda essa literatura hoje, né, graças a Deus. Tem uma curiosidade em relação ao Guilom Ribeiro, muito interessante, eu não vou poder falar muito dele agora, mas que depois que ele desencarna, o Chico recebe uma psicografia do irmão Jacó, em que fala que recebeu, o irmão Jacó, né, recebeu o Guilom e o Caibá Schutel, e eles enviam uma mensagem para o Chico, e o Chico psicografa. E o Guilom fala que estava muito feliz, porque depois ele teve catarata, então ele já não estava enxergando mais quase de nenhum dos olhos, né? E aí, no final da vida dele já, então ele estava muito feliz, porque ele já estava enxergando novamente, e ele poderia continuar a obra que ele começou enquanto estava encarnado aqui conosco. Então, eu acho assim, a gente vai falar mais sobre o Evangelho. Eu pedi para a Regininha que colocasse a nossa oração inicial, é o prefácio do nosso livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade, e é muito bonita a mensagem, é maravilhosa, que já se falou aqui nos bastidores, estão querendo fazer um estudo sobre ela, mas isso é para depois. Então, eu queria que, a partir de agora, a gente acompanhasse tudo o que foi dito pelo Espírito de Verdade, e, em seguida, a gente vai também colocar as orientações, né, de Allan Kardec, que foi escrito por ele, e aparecem todas essas informações na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, foram 12 páginas que Kardec escreveu, ele mesmo, né, das impressões que ele teve em relação ao livro que a gente estuda com tanto carinho todos os dias. Tá bom? Então, Regininha, pode colocar a oração, por favor? Eu gostaria de saber quem é que quer fazer a nossa prece final. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Eu posso fazer. Ah, que bom, Ilani. Está ótimo, então, querido. Então, você faz nossa prece final. Então, vamos lá. Vamos fazer o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade, que Jesus nos abençoe a todos, leve paz e harmonia para os nossos lares, e que esse evangelho de luz nos guie sempre a sermos pessoas boas, melhores, e agradecer sempre ao GEPAR, essa casa de amor que nos acolhe, para sermos pessoas melhores e fazermos o trabalho que Jesus nos orientou. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora, a gente vai ver um slide, a Regininha vai colocar para a gente. Foi uma pergunta que foi feita no Pinga Fogo, com Jorge Elahá, e que ele fala sobre o Evangelho. Isso, ele recebe a seguinte pergunta: quais os livros o senhor indicaria para o aprofundamento do estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Agora sim, tem a resposta. Obrigada. Quais os livros o senhor indica para podermos aprofundar os conhecimentos junto ao Evangelho segundo o Espiritismo? O livro Evangelho segundo o Espiritismo ele já é um livro básico, né? Para que você consiga fazer um melhor entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele já é um livro de análise. Talvez o livro dos Espíritos, principalmente a terceira parte da obra, chamada As Leis Morais, vão nos oferecer um material bom para a gente conseguir fazer uma leitura mais aproximada daquilo que a obra tem. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes as pessoas acham que ele é um livro para estudar o Evangelho bíblico, e ele não é. Ele não é um livro que se propõe a estudar os evangelhos. A proposta do livro é mostrar que a moral que o evangelho tem é muito parecida com a moral que o Espiritismo propõe. Ele não é não é um livro para você dizer assim, olha, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo e entendi tudo que tem dentro do Evangelho. Não. O livro existe para mostrar a moral que o Cristo falava, ela é muito parecida com a moral espírita. E se você for perceber, a obra ela é toda calçada em amarrar o conteúdo espírita com o conteúdo do Evangelho. Capítulo 1 mostra o Espiritismo diante de outras doutrinas. O capítulo 2 é uma discussão sobre a imortalidade da alma. Meu reino não é desse mundo, é o resgate da imortalidade. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, é um capítulo voltado especificamente para a evolução. Capítulo 4, que é o capítulo sobre ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, é voltado especificamente para a reencarnação. Veja, apresenta o Espiritismo, apresenta a imortalidade, evolução, capítulo 4, reencarnação. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos, não é nenhuma das bem-aventuranças, não tem nenhuma bem-aventurança nesse título. É porque esse, inclusive, é o maior capítulo que tem 28 itens. Esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, é a interpretação da dor na visão do Espiritismo. E o capítulo 6 vai apresentar o Consolador, Jesus como Consolador. O nome do capítulo é O Cristo Consolador, mas o conteúdo não é o Cristo Consolador, é o Espiritismo Consolador. Então, ele faz um apanhado dos princípios espíritas usando
os textos do Evangelho para encaixar naquilo que o Espiritismo vem. Do capítulo 7 até o capítulo 15, você vai falar eu com o outro. É o perdão, é o amor, é isso. Então, do capítulo 16 até o capítulo 19, é eu comigo mesmo. Então, é o capítulo de ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ser de perfeitos, a fé transporta montanhas. São capítulos voltados para a minha individualidade. E do capítulo 20 para frente é sobre a relação do homem com a causa, é para trabalhadores espíritas. Então, são os capítulos voltados para a discussão sobre o uso da mediunidade, sobre a questão da prática daquilo que se faz, sobre os obreiros do Senhor. É muito grande a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então, é uma discussão mais de movimento espírita. A obra tem essa proposta em termos de conteúdo. E, para estudá-la, ela já é em si uma obra básica, mas talvez a gente tomando o livro dos Espíritos, terceira parte, As Leis Morais, onde se discute as várias condutas do homem na sociedade, a gente encontre um bom material para interpretar melhor as virtudes analisadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai deixar os comentários desse vídeo e do texto que vai ser lido agora, para depois, porque aí eu quero também ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês têm a dizer sobre o Evangelho, sobre o livro do Evangelho. Então, agora a gente vai fazer uma leitura que é na introdução dessas 12 páginas que o Kardec escreveu, ele mesmo. A primeira é o objetivo desta obra, é assim que ele intitula. E aí, a Regininha vai colocar para a gente, e eu vou lendo aqui. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmado em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhe despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali,
intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto, cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciados. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorrer à classificação vulgar em sendo oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobre os vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar, com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante permanentemente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos
são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. Gente, esse texto é maravilhoso, não é verdade? Kardec nos dá o guia, né? Através das mensagens espirituais que ele recebeu e que ele compilou nessa obra, o Evangelho. Ele vai nos mostrando, ele vai citando o que foi feito, de que maneira foi feita essa codificação, como ele juntou todas essas informações para colocar nessa obra. Não só nessa obra, como em todas as outras, né? Todas as outras tiveram também informações de espírito de vários outros países, de vários outros locais, através de inúmeros médiuns, e que ele conseguiu compilar, reconhecer que cada informação era verdadeiramente original, que as respostas eram as mesmas, e ele compilou isso tudo nessas 5 obras que hoje a gente estuda com tanto carinho, né? Que chegou até nós com tanto amor e carinho. E aí, a partir daí, desse texto de Kardec, eu queria fazer uma pergunta para quem quisesse dar o seu depoimento sobre o que o estudo do Evangelho, o estudo que a gente começou a fazer aqui no nosso culto do Evangelho no Lar, todos os dias, o que esse estudo, qual a percepção de cada um após começar a estudar o Evangelho? Porque o estudo do Evangelho, como o Elahá falou na resposta dele, na verdade, a gente não está estudando o novo Evangelho ou o antigo Evangelho, né, que foi escrito só pelos apóstolos. A gente está vendo a percepção dos espíritos para a doutrina espírita dessas mensagens que foram escritas por esses apóstolos. Então, é uma percepção também individual, pessoal. A gente fala muito isso aqui quando a gente faz o estudo de uma página, né? Como a percepção de cada um em relação àquele estudo traz uma nova informação para todos nós. E a gente está falando, e é o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, o tempo todo, da nossa reforma íntima. Então, eu queria saber qual a percepção de vocês em relação a esse estudo, quando a gente começou o estudo do Evangelho, o que mudou, né, na percepção de vocês, a atuação de cada um de nós em relação à nossa vida, em relação à nossa prática, né, de vida, em relação aos nossos sentimentos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um, o que mudou para vocês quando a gente começou a estudar o Evangelho. Então... Posso começar a incentivar as pessoas. Uhum. Então, eu já havia feito um pequeno estudo do Evangelho, mas eu não entendia nada. Eu lia, eu tenho déficit de atenção, né? Começa por aí. Então, eu lia, e não entendia nada. Eu achava aquilo tão louco. E as pessoas diziam assim, nossa, mas o Evangelho esclarece tanto, tanto. Eu digo, meu Deus do céu, então eu sou muito burra, porque eu não entendo nada. Aí, depois, quando eu voltei a fazer o estudo, e aí foi aqui,
no culto do Evangelho do Lar, a minha mente parece que abriu. Aí eu falei, nossa, eu não sou burra, eu estou entendendo agora, eu estou entendendo. Então, assim, foi maravilhoso, porque eu vi o quanto que eu ainda precisava, e preciso ainda, né, mudar moralmente, o quanto eu preciso ainda comportamentalmente mudar, né? Como eu preciso ainda ser uma pessoa mais calma, mais mais paciente, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais tudo, né? Eu preciso. E deixar de ser egoísta, orgulhosa, vaidosa, que embora às vezes a gente não perceba, a gente ainda é e é muito, né? Só que a gente não percebe, a gente é capaz de enxergar isso no outro, mas em nós não. Então tem sido um ensinamento assim valiosíssimo, valiosíssimo. Ainda erro muito, ainda caio muito, aí fico injuriada comigo, que eu digo assim, mas você acabou de aprender isso e está fazendo o oposto, né? Mas aí também entendi que a gente tem que se auto-perdoar, que a gente tem que se aceitar essas quedas, e ter inspiração e vontade de mudar, de seguir, de melhorar cada vez mais. E eu sou muito grata a tudo isso. Gratidão, querida, é isso. Obrigada, amor, obrigada. E é isso mesmo. E é esse exercício de aprendizado, de olhar para dentro e enxergar as nossas imperfeições que a gente faz aqui todos os dias. Às vezes, mesmo que a gente não consiga, assistir, por exemplo, culto nesse dia, a gente sabe que aquela página que foi lida vai trazer um aprendizado para todos nós. E é esse conjunto de ensinamentos que a gente estuda aqui todos os dias que faz com que a gente modifique a nossa vida. E aí, o que a Regininha falou, que a gente olhe para dentro e deixe de olhar para o outro. Mais alguém gostaria de falar sobre o que trouxe o estudo do Evangelho para cada vidinha desse grupo que está aqui todos os dias unidos? Ninguém quer falar? Ô, Vânia. Oi, Carlos. Oi, não, desculpa. Carlos não. Quem tá Teu falando? marido. Oi, Joaquim. É porque eu não estou vendo. Sim, diga. É uma coisa interessante, porque a primeira vez eu, por exemplo, li o Evangelho dos 7 aos 12 anos sob uma chibata dos padres, no colégio interno. Então, estava na fase da intuição para a fase da razão. Então, aquilo tudo para mim era uma mentira, uma coisa absurda. E o dia que meu pai era espírita, mesmo assim eu estava no colégio interno, tal, enfim. Quando eu comecei a ler o Evangelho, realmente, Evangelho segundo o Espiritismo, a visão de simplicidade de toda aquela complexidade que eu tinha lido se tornou assim, uma coisa assim da água para o vinho. E melhorou muito quando eu li a segunda vez. A primeira vez você, puxa, é fácil, mas a segunda vez você tem a chance de entender muito mais coisas que podem te trazer mais tranquilidade, mais entendimento sobre a doutrina e sobre as leis morais, né? Principalmente isso. Você passa a compreender melhor, você passa a ser mais tolerante, você passa a entender. Mas é preciso que se diga que a gente não deve abandonar. É como se fosse uma leitura de cabeceira, né? A gente tem que estar sempre consultando, porque tudo isso, li uma vez, mas que você lembra? Eu acho que lembro. Mas é tão importante essas obras do Pentateuco que a gente tem que estar com elas sempre mais vivas, né? Elas são muito atuais, embora tenham 150 anos, mas elas são muito atuais. Eu acho que o Evangelho é sempre uma muleta que a gente vai lá e segura para poder andar mais para frente, para poder entender um pouco mais da nossa vida, né? Que muda tão rápido, né? E para mim foi uma grande surpresa, né?
o Evangelho, quando eu li quando era criança, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente o que você falou, Kardec falou no início, para não ser confundido, né? Porque uma coisa é uma coisa, o Evangelho é outra coisa. Ele vai sintetizar aquilo, mas vai mostrar a parte moral e a parte que mais nos afeta, né? Então, eu sou sempre grato por essa leitura aí. Obrigado. Obrigada, obrigada. E você falou de livro de cabeceira. Uma vez eu vi, eu não me lembro, acho que foi um Pinga-Fogo, uma entrevista, eu não me lembro, o Chico falar que era o livro dele de cabeceira, que era o livro que ele consultava sempre, sabe? Então, e tem outros espíritas também que falam do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, como um livro que a gente tem que consultar sempre, porque é o livro que faz com que a gente olhe para dentro, né? E aí ele descortina também muitas dúvidas e muitas em relação ao novo Evangelho, né? O escrito pelos apóstolos, quando a gente estuda as parábolas, sabe? Quando a gente lê aquela parábola sem um estudo mais aprofundado, a gente não entende nada, né? A gente fica boiando mesmo. Então, os espíritos, esses espíritos de escola, superiores, maravilhosos, nos esclarecem e abrem, como eles dizem, né? Levantam aquele véu dessa obscuridade mesmo que a gente levou tanto tempo para poder enxergar. Quem mais gostaria de falar da sua percepção em relação ao Evangelho? Oi, Carlos, eu vi que você abriu, pode falar. Depois que eu vi que o meu microfone estava fechado. Bom, pelo menos eu estou chegando à conclusão que não sou só eu que, cada vez que leio o Evangelho, entende de uma maneira diferente. E, de repente, uma maneira talvez até mais completa, né? Bom, foi bom esclarecer isso, que não é só eu que vejo dessa forma. E espero que cada vez que eu consiga ler outra vez, vou entender de uma forma mais completa e diferente e mais ilustrativa. É mais ou menos isso. Acho que vai ser sempre assim. Cada vez que a gente relê, vai entender de uma maneira diferente, uma maneira mais ampla, sabe? E se encaixando cada vez mais nos momentos, né, que a experiência traz para a gente. Nas nossas vidas, exatamente. Pode falar, Luiz, por favor. Ok, vamos lá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo, né, atentamente, e tudo que está sendo dito é muito verdadeiro, é realmente isso, né? E nós sabemos que é muito mais, né? Muito mais, mas estamos aí nessa caminhada, devagarzinho, aprendendo, assimilando, né, se esforçando, como a Regininha falou, não é isso? Não entendia muita coisa e tal, agora eu entendo um pouco mais. Por quê? Porque eu me esforcei, porque eu me dediquei, porque eu levei a sério, porque eu me comprometi. E aí as coisas foram clareando, minha capacidade de compreensão ela vai aumentando, a capacidade também de vivenciar, de praticar, isso também aumenta. É claro, é uma luta para uns, um pouco maior, para outros um pouco menor, e estamos todos aprendendo. E no Evangelho, né, falando de Evangelho, existe uma parte lá que é onde Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados, mais ou menos isso, né? Que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então é isso, o Evangelho é um chamado à responsabilidade, penso eu, não é chamado a uma responsabilidade, é um chamado a uma visão bem mais ampla, bem mais verdadeira do que é realmente a vida, do para que aqui estamos. É um convite ao rompimento, né, com o egoísmo, a rompermos com o nosso egoísmo, algo que muito nos atrapalha e nos distancia da condição de cristão, verdadeiro espírita. Precisamos romper com os nossos egoísmos, com as nossas vaidades, com o nosso orgulho. Precisamos romper com a desgraça do materialismo, que nos mantém numa condição extremamente inferior, onde o que realmente importa é o din-din, o que realmente importa, os nossos interesses pessoais, é
as coisas materiais, as conquistas efêmeras, não é isso? Transitórias dessa vida. Então, acredito eu que quando realmente levarmos a sério, formos disciplinados no estudo do Evangelho, né, como fazemos aqui diariamente, como fazemos em casa, e eu posso dizer que houve um divisor, se deu um grande divisor de águas na minha vida quando eu passei a estudar em casa, em família, fazer o culto do Evangelho no lar. Muita coisa ruim estava acontecendo, era um verdadeiro inferno. E aí a dona Guacira, dirigente da casa espírita que eu frequentava, me disse: você não faz o culto no lar? E eu falei: não, eu não faço, não. Meu filho, faça o culto do lar imediatamente. E eu digo a vocês, posso dar esse testemunho, que com os 2 meses de culto no lar, ou 2, 3 meses, a minha vida familiar, as coisas no meu lar, elas se transformaram da água por vinho, da água, né? Da água por vinho. Modificaram muito, 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 de forma muito forte, os conflitos, as confusões, as perturbações, um monte de coisa, entendeu? Não vou dizer que desapareceu, mas diminuiu, e me diminuiu muito, bastante, com pouco tempo, em 90%. O resto a gente se tornou um pouco mais capaz de administrar, e isso foi com a realização do culto no lar. Isso foi com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda de Deus, aonde nós introduzimos esse estudo em nossa casa, entendeu? De uma forma muito simples, mas de uma forma muito responsável, muito disciplinada, muito dedicada, e mudou. E, com certeza, aqui, embora a gente muitas vezes não tenha condição de medir, não é isso? Ele com certeza nos ajudou bastante ao entendimento de determinadas questões, a nos acalmarmos, então nos tornarmos um pouco mais calmos, um pouco mais humanos, menos materialistas, menos egoístas. E é isso aí. Desculpa, falei bastante. Obrigada. Muito obrigado aí. Valeu. Obrigada, Luiz. Então, se não tiver mais ninguém, a gente já está caminhando para a nossa segunda parte, para o nosso final. Eu queria agradecer a todos, e eu queria agradecer muito a Deus. Queria agradecer a Jesus, a esses espíritos que trouxeram, através das suas vivências, né, tantas informações para nós. Agradecer a Allan Kardec, porque fez dessa missão a sua vida, abdicou de muitas coisas que ele havia conquistado para assumir essa missão, e é graças a ele que a gente hoje tem todas essas informações e todos esses ensinamentos que a gente tenta seguir. Agradecer também ao Guilom Ribeiro, né, que traduziu do francês para o português essa obra maravilhosa, e tantas outras, tá? De Leon Denis, de Delane, tem outras obras que ele traduziu também. E agradecer também ao seu Paulo Peixoto, né? Paulo Peixoto, que nos deixou fisicamente, mas que trabalha incessantemente ainda junto de nós, nas tarefas do GEPAR, a ele e a outros companheiros também que estiveram conosco e que não estão mais fisicamente também, o Darcy, Dona Rosa, uma amiga querida também que participava com a gente de estudos, Claudinha, né? E outros que eu também não conheci, que foram tarefeiros do GEPAR. Agradecer a esses espíritos que estiveram aqui conosco, que hoje estão na pátria espiritual, que trouxeram essa casa, que criaram, que fundaram essa casa,
trabalhadores que estão aqui conosco ainda, a Cristina Peixoto, e tantos outros que Dona Rosa, Dona Helenil, né, que está aí, que foram precursoras, né, lá atrás do GEPAR e que até hoje estão aqui nos ajudando a fazer essa caminhada. E agradecer a esses espíritos que continuam trabalhando incessantemente para nos ajudar, a nossos espíritos protetores e familiares que estão conosco, nos acompanhando sempre tentando ali colocar a gente no caminho certo, no caminho do bem. E obrigada a todos aqui que estiveram também conosco nesse momento, que a gente continue estudando o Evangelho, que a gente continue unidos, cada um dando aquilo que a sua experiência dentro desses estudos, desses ensinamentos, para que a gente possa caminhar junto e vivenciar esse Evangelho juntos também. Então, agora a gente vai ouvir uma música que seu Paulo gostava muito, 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 que eu tive que pedir a Regininha para colocar na nossa meditação, depois a Ave Maria, para a gente irradiar por aqueles que a gente ama e para aqueles que precisam também de ajuda, de consolo. E a nossa oração final, a Ilani vai fazer para a gente. Muito obrigada e muita paz para todos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Agradecemos, Jesus, a oportunidade deste trabalho. Agradecemos muito a quem organizou esse trabalho para falar sobre o Evangelho, sobre essas personalidades todas que foram tratadas. Nós agradecemos por esse conhecimento tão importante para todos nós que participamos deste Evangelho. Juntamos nossas mãos e nossos corações e pensamentos para agradecer a equipe que organizou esse trabalho, a espiritualidade amiga que participou conosco nesse mês desse trabalho, e a toda a espiritualidade amiga que está conosco sempre. Nós agradecemos a todos. Queremos pedir muita proteção para todos nós, pedir muita luz para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, que possamos nos fortalecer no amor de Jesus, compreender a importância de nossa vida, perceber que somos espíritos eternos e que estamos aqui na Terra para a cada momento crescer um pouco mais, entendermos que o sentimento de moral é que nós precisamos trabalhar, tudo aquilo que nos atrapalha o nosso progresso espiritual. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender a cada reflexão que possamos fazer sobre as nossas vidas, que possamos perceber o que está acontecendo conosco e que possamos ter forças para fazer a mudança, para fazer o movimento de mudança. Porque às vezes a pessoa reconhece, mas não consegue. Tudo é muito difícil, está muito enraizado em nós, em muitas encarnações, e a gente não consegue. Então pedimos a Jesus neste momento que a gente possa se libertar dessas amarras que nos impede a nossa evolução moral, nosso crescimento, a nossa melhoria espiritual. Que Jesus esteja sempre nos nossos corações, que o Evangelho faça parte das nossas vidas, que possamos orar em nossos lares, que possamos orar em conjunto, que possamos estar com nossos corações e sentimentos sempre pronto para servir, sempre pronto para ajudar, sempre pronto para olhar para nós e perceber a nossa condição. Agradecemos a todos que aqui estão nesta noite. E este momento que nós estamos encerrando, esse trabalho tão lindo, que trouxe tantas informações para cada um de nós. Quantos de nós não conhecíamos essas pessoas? Ou se conhecíamos assim muito distantes. E podemos compreender, e podemos acolher no nosso coração a vibração de amor que todos nós distribuímos e que eles também trouxeram para nós. Jesus, nós agradecemos e vamos pedir pelo nosso país, pelo planeta Terra, pela humanidade, pela compreensão, pelo amor no coração dos homens, para que não se percam na caminhada, que possam perceber a importância da sua vida no mundo e que possa se fortalecer para cada vez mais trabalhar para o seu próprio progresso. Jesus, olhai por todos nós. Maria Santíssima, olhai por todos nós. E nós vamos pedir por todos os doentes. Em especial, vamos pedir pela Helenil e pelo pai da Fernanda, querida. Letícia. Da Fernanda e da outra menina que está sempre com a gente. Letícia. Né? Que Jesus possa ampará-los, iluminá-los e fortalecê-los no bem, que eles possam se recuperar dos seus problemas de saúde. Que Jesus ampare a todos nós, que tenhamos muita paz no nosso coração, e nós vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou para encerrar com muito amor este evangelho desta noite, que trouxe ao nosso coração muita alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que Maria Santíssima e Jesus, os nossos mentores e guias espirituais, que abençoe a todos nós, que tenhamos uma boa noite, um bom sono, um bom descanso, que amanhã tenhamos um dia de muita alegria e muito progresso. Em nome do Senhor. Que assim seja, graças a Deus.